Bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa aqui é a segunda edição do Accelerate Business Webinars. Nós começamos essa série falando sobre temas que se conectam com a aceleração de negócios. Eu sou Alexandre Martinez, sou sócio da Boost for Business, e é um prazer aqui para mim hoje recebê-los para falar sobre mais um tema importante, relevante e divertido também. O nosso webinar anterior, nós falamos sobre neurociência e como a gente pode utilizar isso no dia a dia, nas relações de trabalho e relações pessoais. E hoje nós vamos falar de outro tema igualmente relevante. Antes de entrar diretamente, antes da gente embarcar aí no tema, eu queria só dar alguns recadinhos. A sessão vai ser gravada, então vai ficar disponibilizada depois aí no nosso canal no YouTube, todo mundo vai receber o link. Durante a apresentação, os microfones vão estar desligados de vocês, mas o chat vai estar aberto e a gente estimula que vocês escrevam, comentem. Mas se tiverem perguntas, utilizem a sessão de Q&A, porque aí a gente consegue ver separado quais são as perguntas para poder responder. No final da apresentação vai ter um tempinho para passar por perguntas, por dúvidas e para poder trocar ideias aí e experiências. Além disso, no final da apresentação, hoje aí com uma novidade, a gente vai ter um sorteio. Mais para frente a gente vai falar aí qual que é o esquema. Mas, entrando aqui no tema, hoje a gente, aqui na Boost, a gente sempre fala que toda transformação organizacional começa com uma transformação nas pessoas. Ou seja, nenhuma empresa muda, nem acelera, se as pessoas não estiverem envolvidas nisso, se as pessoas não acreditarem, se não estiverem integradas com o mesmo objetivo. E toda transformação começa a transformação de pessoas, começa conhecendo a si mesmo. O primeiro passo para a gente transformar é conhecer a si mesmo. Por isso a gente escolheu um tema de gestão comportamental para compartilhar hoje. É um tema bastante interessante e para falar dele, a gente convidou aqui para subir no nosso palco virtual uma especialista. A gente convidou a Fernanda de Pauli. A Fernanda é psicóloga executiva na área de recursos humanos e já usou várias vezes ferramentas, recursos, conhecimentos de gestão comportamental ao longo da sua carreira. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui a Fernanda a subir no palco e fazer aí a sua apresentação mais detalhada e falar sobre o tema. Seja bem-vinda, Fernanda. Fique à vontade aí, pode começar a sua apresentação. Obrigada, Lê. Eu vou, nesse momento, compartilhar a apresentação para que todo mundo possa ver e acompanhar aqui o conteúdo. E, dessa forma, a gente começar a conversar desse tópico aqui, que é super bacana e que, na minha opinião, é uma das coisas que hoje faz muita diferença em termos de administração do negócio e em termos de como que a gente faz a gestão dos times. Vamos lá. Compartilhando a apresentação. Prontinho. Bom, primeiramente, eu acho que o Alexandre já me apresentou rapidinho. Eu sou a Fernanda, eu trabalho em recursos humanos há cerca de 20 anos. Atualmente, eu sou a líder do RH para a América Latina da Motorola Solutions. Tenho o prazer aí de liderar um time top. Além disso, eu brinco, esse é um dos meus papéis, mas eu sou mãe da Alice, uma menina linda de 11 anos, sou tutora do Snoopy, um cachorrinho, sou namorada, sou atleta, enfim, tem outras partes de mim aí que me compõem como um ser humano e vão além do currículo. E isso faz parte um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje, porque geralmente a gente conhece o profissional ali pelo currículo dele, mas o profissional, ele é muito além daquilo que está escrito num papel. E um pouquinho disso é o que faz a gestão de comportamento ser tão importante nas organizações. Entrando já no tema,
Eu começo aqui com uma provocação, até para a gente começar a aquecer para esse tema tão importante. Estudos indicam que empresas que efetivamente aplicam técnicas de gestão comportamental podem reduzir o turnover em até 59%. Então, imagine o impacto dessa redução nos custos e na continuidade do conhecimento em sua organização. Ao longo da apresentação, eu vou fazer outras provocações com essa também, mas para a gente começar a entender o quanto que isso realmente impacta no negócio e o quanto isso não necessariamente é um tema de recursos humanos, né? Há muito tempo a gente vem falando, coisa de comportamento é coisa de recursos humanos, mas na verdade não. A gestão do comportamento, a gestão comportamental é um tema de negócio. E transcende aí a área de recursos humanos, talvez a área de recursos humanos é quem vem trazer expertise para o negócio, mas é um tema de negócio que, portanto, qualquer executivo, qualquer pessoa que trabalha no mundo dos negócios precisa conhecer. Bom, como a gestão comportamental pode ser a chave para desbloquear esse potencial em sua empresa? É um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui hoje, é um pouquinho disso que eu preparei para dividir com vocês, e eu não posso falar disso sem antes contextualizar um pouco de onde veio, de onde surgiu toda essa ideia de gestão comportamental. E aí, falando um pouquinho do histórico, né, da gestão comportamental, o estudo do comportamento humano, na verdade, ele foi objeto de estudo desde sempre. Então, diversas culturas, linhas de pensamento, enfim, diversos jeitos diferentes de se falar sobre comportamento sempre esteve presente na nossa sociedade. Então, né, a gente pode retomar os tempos da Mesopotâmia, lá antes de Cristo. A astrologia ela já considerava que os 4 principais elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, determinavam ali as diferentes personalidades entre os signos. Aqui, ainda ligando muito à questão da astrologia, mas quando a gente vai ver os conceitos que estão por trás disso tudo, vocês vão ver que tem muita similaridade como a gente divide os comportamentos na atualidade. Também, ainda numa época antes de Cristo, falando um pouquinho da Grécia Antiga, né? Já Empédocles já falava um pouquinho dos elementos da natureza, exercendo uma influência em como a gente se comporta. Então, terra sendo um elemento da constância, fogo da intensidade, água um elemento mais sentimental e ar mais racional e inteligente. E ainda também, no período clássico, a gente pode retomar Hipócrates, né, o pai da medicina moderna, esse todo mundo conhece um pouquinho mais, né, onde ele vai desenvolver teorias dos humores e vai falar da influência dos 4 fluidos no comportamento. Que fluidos são esses? Né? O sangue, a bile negra, a bile amarela e fleuma. Então, desde sempre, a gente procurou caracterizar o comportamento humano de acordo com alguma coisa. Aqui a gente está falando de elementos da terra, ar, fogo, água, enfim. Mas isso veio evoluindo ao longo do tempo, e aí eu vou pular um pouquinho mais adiante na história para falar de vocês de 3 grandes personalidades que, sem dúvida nenhuma, foram extremamente importantes na forma como a gente fala de comportamento na atualidade e que estão aí refletindo ferramentas que a gente usa até hoje. Então, entrando aqui no final, já mais para o final do século XIX, as teorias comportamentais, então, elas começaram a se formar da forma como a gente conhece atualmente, e aí eu trago aqui 3 personalidades importantes dessa história, que é o Edward Sprengel, o Jung e o William Marston também. Né? Então, vamos começar pela Alemanha, então, pelo Edwards, né? Então, o que ele foi desenvolvendo? Ele desenvolveu a teoria dos valores. Ele reforçava muito que todas as pessoas têm 6 valores que impulsionam as suas ações. Então, são valores teóricos, econômicos, estéticos, sociais, políticos e religiosos. E Jung, já mais ou menos contemporâneo também do Edward Sprengel, ele foi um discípulo de Freud, então ele iniciou todo o seu estudo do comportamento a partir da psicanálise, e depois ele acabou criando uma linha própria dentro da teoria das psicologias para explicar um pouquinho o comportamento. E aí, dentro dessas teorias desenvolvidas por Jung, a gente podia falar das teorias dos tipos psicológicos, então a gente está falando das 2 atitudes, extroversão e introversão, e as funções psicológicas. Então, quando eu falo de função psicológica, eu estou falando de sensação, intuição, sentimento e pensamento. E aí, pulando um pouquinho mais para aquilo que a gente conhece hoje, eu trago aqui o Marston, não tem como não falar dele quando a gente fala de comportamento humano, porque ele foi a pessoa que escreveu a obra As Emoções das Pessoas Normais, onde ele
apresenta a teoria hoje que a gente conhece como DISC. Então, para quem já viveu algum tipo de experiência ali corporativa no mundo do trabalho, algum momento já escutou falar em DISC, que é uma metodologia utilizada até hoje para mapeamento dos comportamentos e que vai nos ajudar, de certa forma, a sistematizar como a gente vê o comportamento humano. Então, vai dividir ali o comportamento humano em algumas características específicas e que vai nos dar um pouquinho informação sobre as preferências comportamentais de cada um dos tipos psicológicos. Bom, falamos um pouquinho da história, a gente conseguiu entender um pouquinho como é que a análise do comportamento veio evoluindo, como as ciências humanas vieram evoluindo ao longo dos tempos, mas, ao longo dos tempos, a gente também teve aí uma evolução da forma como a gente administra as coisas, né? Então, o que é importante no mundo do trabalho, o que é o importante para a administração e como que isso vai refletindo na maneira como a gente gere pessoas, negócios em nossas vidas. Então, eu vou trazer agora um breve histórico de como que a administração também veio evoluindo nos últimos tempos, o que fez com que a gente lançasse mão de alguns tipos de teorias para fazer a administração dos negócios. Então, é uma breve linha do tempo, isso não é uma aula de história, eu vou falar rapidamente aqui de como a gente veio evoluindo, só para nos dar uma sensação de quando que isso passou a ser relevante dentro do mundo da administração, e, por fim, falar um pouquinho dos benefícios, né, que toda a parte da análise comportamental vai trazer para os nossos negócios. Bom, falando um pouquinho lá de 1880, a gente tinha lá a administração científica. A gente está falando aqui do final do século XIX, foi marcado por Taylor, e é onde a gente buscava nas organizações eficiência e padronização do trabalho. Um pouquinho mais adiante, a gente entra na teoria clássica, um foco muito grande nas organizações, na estrutura organizacional e nos princípios de gestão. Até aqui, a gente está falando de muita coisa que não tem nada a ver com o ser humano. A gente está falando de processo, a gente está falando de eficiência, a gente está falando da revolução industrial, da chegada das máquinas nas indústrias, enfim, é um contexto onde isso era importante, né? Não necessariamente a forma como nós fazemos conexão era algo que era valorizado. Até que, ali por 1930, e muito motivado pela grande crise que na época os Estados Unidos passavam, né? A gente fala ali que é a crise, a grande depressão que foi criada a partir do momento da quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos nessa época, as relações começam a ser questionadas, aquilo que é importante começa a ser questionado, né? Então, aí surge a teoria das relações humanas, onde o que é importante são as pessoas. Então, começa a ser reconhecida a importância das pessoas nesse ambiente. E aí, sim, a partir daí são desenvolvidas diversas teorias do comportamento em que a gente vai começar a se preocupar com o que motiva as pessoas, como as pessoas podem ser mais produtivas, e até evoluir para um ponto onde a gente está preocupado no que faz as pessoas felizes. Então, isso, quando a gente fala de final da década do século XIX, era algo que não era imaginado. Por que eu vou me preocupar com o comportamento, com psicologia? Isso aí não é para quem... Psicologia é coisa de louco, não é coisa para a gente aplicar no mundo dos negócios. Então, a gente está falando, gente, de 1950, né, que é quando os comportamentos começam a ser estudados da forma como a gente estuda hoje. Lógico, o mundo da administração veio evoluindo muito, né, até a gente chegar numa era de uma administração contemporânea, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, e mais recentemente, a gente sofre aí um novo chacoalhão na forma como a gente administra as coisas, com os acontecimentos dos últimos anos. Não tem como a gente negar como as coisas se transformaram de 2019 para cá, a gente está falando dos últimos 5 anos, num cenário cada vez mais competitivo, marcado ali pela 4ª Revolução Industrial, num período pós-pandêmico, onde as relações foram ressignificadas e a importância da forma como a gente se conecta é ainda maior. Então, o que eu percebo como profissional de recursos humanos, né? Eu percebo que a questão pessoas, ela ficou mais complexa e mais importante no mundo das organizações. Imagina, né? A gente passou por um processo de digitalização enorme durante a pandemia, tudo que não era digital ainda ficou, né? Foi muito mais rápido do que estava sendo previsto.
Hoje, a chegada da inteligência artificial é outra coisa que impacta consideravelmente como a gente vai fazer conexão, né? E até então, a gente vinha falando que a principal coisa que diferenciava o homem da máquina era o sentimento, o comportamento, a possibilidade de você se adaptar e assim por diante. E hoje, a inteligência artificial começa a fazer isso também, né? Então, cada vez mais, o que vai nos diferenciar daquilo que pode ser feito automático, daquilo que é de certa forma, engenharizável, e daquilo que nos faz nos conectarmos uns com os outros. Né? Jung falava, a gente se conecta através das emoções, né? E as emoções, elas estão despertadas na gente através dos comportamentos do meio. Bom, falando isso, né, eu acho que não tem como negar como isso foi sendo introduzido no nosso universo e o quanto isso é importante para as nossas organizações. Então, vamos falar um pouquinho agora da gestão comportamental em si. E trazendo, a princípio, o conceito do que a gente está chamando aqui de gestão comportamental. Então, gestão comportamental nada mais é do que uma abordagem que vai utilizar ali os princípios de psicologia e outras ciências do comportamento para a gente poder entender, prever e influenciar o comportamento dos indivíduos e grupos dentro das organizações. Então, como que a gente vai usar todos esses estudos, tendências, traços de personalidade, características das pessoas, para a gente poder fazer resultado e um ambiente melhor de trabalho, onde vai gerar valor, tanto para as organizações, quanto para as pessoas. É muito mais gostoso a gente trabalhar em algo que nos motiva. É muito melhor a gente estar adaptado a uma organização que, de certa forma, leva em consideração quem nós somos individualmente. E aí, né, traduzindo um pouco isso numa forma mais sistemática, para a gente ver aqui a importância para as organizações, eu vou trazer alguns principais tópicos que eu vejo que hoje vão mostrar para a gente o quanto importante essa ciência é. Então, para começar, melhoria no desempenho e resultados. A identificação de fatores motivacionais vai impactar profundamente como a gente vai desempenhar as nossas atividades dentro das organizações. A gestão comportamental vai permitir que a gente desenvolva estratégias para aumentar a produtividade dos diferentes times e vai fazer com que, e essa para mim é uma das que eu mais gosto, né? Vai fazer com que a gente possa potencializar as principais habilidades dos profissionais. Isso é algo mais atual também, né? Então, assim, você olhando há 20, 30 anos atrás, o que as escolas faziam? As escolas pegavam aquele ponto que a gente não era bom e fazia a gente treinar 500 vezes aquilo que a gente não era bom. Então, eram listas infindáveis de exercícios de matemática ou exercícios de português. Eu acho que grande parte do pessoal que está aqui viveu um pouquinho essa realidade. Hoje a gente olha um pouquinho diferente. Né? A gente vai pegar o que a pessoa é boa e vai entender como que a gente pode potencializar isso para benefício da organização e benefício individual de cada uma das pessoas. Então, melhoria de desempenho, sem dúvida nenhuma, é um produto aí da gestão do comportamento e que pode fazer com que as organizações venham acelerar os seus resultados. Outra coisa é o aumento da satisfação no trabalho. E isso, né, gente, principalmente no período pós-pandêmico, é uma coisa que a gente observa de uma forma bastante robusta. As pessoas hoje, elas já não ficam mais onde elas não podem ter satisfação. É lógico, né, hipocrisia é falar que a gente só trabalha para ter satisfação. A gente trabalha também, lógico, para ser remunerado e para a gente poder se manter. Mas tem um componente de satisfação no trabalho que é extremamente importante hoje em dia. Dificilmente, a primeira coisa que motiva um profissional a pedir demissão é a parte de remuneração. A parte de remuneração é uma consequência. Inicialmente, o que faz com que ele acorde para o mercado, vá buscar outra oportunidade, se abra para uma conversa, é a questão da satisfação no trabalho. E aí, né, o que a gestão comportamental vai nos permitir fazer? Criação de um trabalho positivo e inspirador. O que é inspirador para mim não é o que é inspirador para vocês, e assim por diante. Redução de turnover e absenteísmo a partir do momento em que eu crio um ambiente positivo para se trabalhar, onde as pessoas se identificam, elas veem propósito, elas ficam. E o aumento do engajamento e senso de pertencimento. A gente, como ser humano, a gente é um ser social. A gente procura pertencimento. A gente procura pertencer a um grupo.
Então, isso faz com que, de certa forma, a gente possa criar mais conexões e, com isso, aumentar o engajamento das pessoas dentro das organizações. Atualmente, gente, estima-se que 76% das empresas enfrentam desafios com gestão de desempenho, o que muitas vezes se deve a uma falta de alinhamento entre os estilos de gestão e os perfis comportamentais dos funcionários. Isso já é extremamente comprovado e visto dentro das organizações. Bom, continuando aqui nessas importâncias, a gente pode falar também de uma liderança eficaz, como um dos resultados, um dos benefícios de uma boa gestão comportamental. Então, a gestão comportamental, ela vai nos permitir o desenvolvimento de líderes que entendem e influenciam positivamente o comportamento. Além disso, ela vai permitir que a gente faça a promoção de estilos de liderança que sejam adaptáveis, respeitando a individualidade e a necessidade de cada profissional. Conforme o estilo comportamental de cada um dos profissionais, ele vai assimilar a informação de forma diferente, o que vai fazer com que, por exemplo, um feedback precise ser dado de uma forma diferente. Melhoria na comunicação, aí está muito em linha com liderança eficaz, né? Então, como que a gente pode facilitar a comunicação dentro da organização, tornando ela mais clara e eficaz, e como que a gente pode usar as preferências comportamentais para a gente resolver conflito de forma construtiva. Então, também aqui são alguns pontos extremamente importantes quando a gente fala de gestão comportamental. Outra estatística aqui, para a gente poder entender também como isso impacta no trabalho, em um levantamento recente com líderes empresariais, 83% concordam que a compreensão e aplicação de princípios de psicologia comportamental são essenciais para liderar equipes na era digital. Então, a gente veio, né, vamos olhar 100 anos atrás, um momento onde nem se imaginava em relação humana, em teoria comportamental, para um momento em que 83% dos líderes das empresas entendem que isso aí é extremamente importante para que a gente possa liderar as equipes de uma forma cada vez melhor. Bom, cultivo de uma cultura organizacional positiva. Basicamente, promoção de valores e comportamentos alinhados aos objetivos organizacionais, desenvolvimento de uma cultura de colaboração e inovação. Eu consigo colaborar de forma melhor quando eu entendo os comportamentos e como que as dinâmicas comportamentais atuam dentro da nossa organização, e implementação de uma cultura de feedback construtivo e contínuo. Lembrando, né, que a partir do momento que a gente conhece os estilos comportamentais, a gente pode trabalhar a comunicação de uma forma muito mais assertiva. Se a gente quer uma cultura de feedback construtivo, é extremamente importante que isso seja levado em consideração. E, por fim, a formação de times de alta performance. Melhor alocação de funções de acordo com os pontos fortes individuais. Então, como é que, de novo, eu posso potencializar aquilo que as pessoas têm de bom para trazer resultados individuais e resultados corporativos, um maior autoconhecimento e entendimento mútuo, né? Não tem, gente, como eu controlar comportamento, não tem como eu adaptar comportamento se eu não conheço o meu próprio comportamento. E a possibilidade de a gente adaptar aqui os estilos de comunicação com base nos perfis comportamentais. E quando eu falo aqui em adaptar estilo de comunicação, eu não estou falando só naquele estilo de comunicação individual que eu tenho, por exemplo, com o meu gestor ou com o meu liderado, mas como a corporação vai comunicar qualquer coisa. Então, um exemplo prático aqui eu vou começar um processo de mudança na minha empresa. Como é que eu vou comunicar a minha empresa sobre essas mudanças? Bom, qual que é o estilo da minha empresa? Qual que é a preponderância comportamental dos meus funcionários? Como que eles entendem a informação da melhor maneira? Então, tudo isso vai me dar subsídio, até mesmo para fazer um plano de comunicação, para eu entender como é que eu vou fazer o engajamento das pessoas na mudança. O que faz com que uma mudança possa ser bem ou má sucedida. A gente sabe, né? Dependendo de como a gente vai comunicar a mudança, gente, o resultado é completamente diferente. Você sabia, e aí é o último número que eu trago para vocês aqui hoje, né? Que segundo a Gallup, organizações com alto engajamento dos funcionários reportam uma melhoria de 21% em sua produtividade. Então, assim, não tem como a gente negar que
toda essa ciência, ela vem, de certa forma, a agregar um valor imenso aqui dentro das organizações. Bom, como o Peter Drucker já disse, você não pode gerenciar o que não pode medir. Na gestão comportamental, não somente a gente mede, mas a gente também entende e influencia as dinâmicas das equipes, indivíduos, para potencializar o desenvolvimento. E é muito interessante, né, quando a gente fala dessa questão de medir e gerenciar. Eu tenho um histórico de trabalhar em empresas de engenharia. Sempre trabalhei em empresa de engenharia. E eu sou uma psicóloga de formação. Então, lá no começo da minha carreira, me formei em psicologia, falava psicologês, e para mim era um grande desafio em como eu ia adaptar a minha comunicação para engenheiro. Né? Eu nunca esqueço, quando eu decidi fazer psicologia, eu sou filha de um engenheiro, meu irmão, na época, também engenheiro, perguntaram, nossa, mas o que você vai fazer com psicologia? Não era nem entendido. Isso aí eu estou falando de 1999, de 2000, né? Eu estou falando de 24, 25 anos atrás, né? Nessa época, nem se imaginava ainda, né? Apesar dos estudos do comportamento já estarem bem mais evoluídos, ainda não era algo que as empresas usavam com tanta facilidade como usam hoje. Mas eles me perguntavam, mas o que você vai fazer? E, querendo ou não, hoje a gente tem metodologias de estudo do comportamento que eu brinco, né, que engenharizam o comportamento para a gente poder falar com as organizações. Né? Então, vou falar um pouquinho disso aqui um pouquinho mais adiante, para a gente ver como é que isso, no dia a dia de uma empresa, pode funcionar na prática. Mas, de certa forma, né, algumas ferramentas que foram criadas ao longo ali do desenvolvimento das teorias, elas nos permitiram fazer isso. Medir e gerenciar e adaptar. E isso é o rico, né? Porque você saber da teoria pela teoria não nos ajuda a fazer isso na prática. Né? Então, vamos falar agora um pouquinho de como que a gente faz a gestão comportamental na prática. Teoria linda, maravilhosa, mas assim, como é que eu posso, né, fazer isso funcionar no meu dia a dia dentro da minha empresa? Bom, algumas ferramentas para o mapeamento comportamental, elas são super disponíveis. Então, desde pesquisas comportamentais e inventários de comportamento, então o DISC que eu falava lá no começo é uma pesquisa comportamental. Ela vai, de certa forma, sistematizar, através de ferramentas estatísticas, foram desenvolvidas tendências de comportamento de acordo com algumas características dos traços de personalidade. A avaliação 360 graus, que é quando a gente faz um conjunto de feedback 360 graus do líder, do liderado, dos pares, das pessoas que têm relacionamento com essa pessoa, para a gente entender como os diferentes stakeholders vão perceber esse profissional. Testes de competência, ou que as empresas grandes chamam de assessment centers, que nada mais é onde eu promover situações e ver como a pessoa vai se comportar diante daquela situação. Então, existem alguns jogos e dinâmicas que a gente consegue fazer isso e observar o comportamento. Entrevista por competência, é isso que a gente faz nos processos seletivos, a gente tenta identificar quais são as competências dos colaboradores, dos profissionais, a partir da experiência deles, e a própria observação do comportamento. A observação do comportamento nada mais é do que bem isso que está escrito aí, observar o comportamento. Isso a gente faz todo dia, a gente sem nem perceber que está fazendo. A gente observa o comportamento das pessoas e tenta entender como é que elas vão se comportar ou como é que a gente pode se relacionar com aquelas pessoas de uma forma diferente a partir do comportamento delas. Então, essas são algumas metodologias que a gente usa dentro das organizações para a gente poder fazer mapeamento e gestão de comportamento. Falando um pouquinho das pesquisas, né, eu vou trazer aqui alguns exemplos de ferramentas que eu já usei ao longo da minha carreira e que são ferramentas que agregaram valor em diversos processos no momento em que eu precisava tomar decisão ou que eu precisava de um componente a mais para tomar a decisão. Eu sempre friso muito nessa questão do componente a mais para a tomada de decisão, porque a gente não pode achar também que isso aqui é milagroso, que o teste ou com a pesquisa comportamental vai nos dar aqui todos os segredos da pessoa e que não vai ter falha nenhum e que, enfim, a grande maioria desses testes, eles foram extremamente validados, então o nível de eficácia ali é perto de 100%, na grande maioria deles, a gente está falando de eficácia de 97%, mas a pessoa, ela não é só feita disso.
ela é feita da experiência dela, ela é feita da história de vida dela, e por mais que eu tenha alguns comportamentos que são minhas preferências, a minha história de vida me moldou de alguma forma, a minha experiência me moldou de uma forma, o que eu estudei na vida me moldou de alguma forma, e isso tudo precisa ser levado em consideração quando a gente vai trabalhar qualquer um dos tópicos relacionados à gestão de comportamento. Falando das ferramentas aí que eu vejo que são as mais usadas no mercado atualmente, o DISC, eu já falei um pouquinho com vocês. Então, basicamente, o DISC vai dividir as preferências comportamentais em 4 pilares, né, que são chamados ali de D de dominância, o I de influência, o S de stability, em inglês, estabilidade, e ali o C da constância, o que a gente poderia traduzir aqui para o português. Outras ferramentas, o MBTI, então o MBTI, ele vai falar para a gente qual que é o tipo psicológico de cada um dos profissionais. Existem aí 16 tipos dentro da ferramenta e de acordo com as nossas preferências vai, de certa forma, moldando ali como é que a gente percebe o comportamento das pessoas. O PI é uma ferramenta americana, ela é muito usada ali, principalmente pelas empresas americanas, e que também vai dividir, e até aqui, né, vocês veem, até as cores são semelhantes, né, e vai remeter, inclusive, aquilo que eu falava lá no começo, na história lá do comportamento, aos elementos, né, os 4 elementos, terra, ar, fogo, água, e vai também dividir aqui os comportamentos em 4 quadrantes, nos dando também preferências comportamentais. O Hogan é um pouquinho diferente das demais ferramentas. O Hogan, ele é uma ferramenta bastante robusta, geralmente a gente vai usar para desenvolvimento de liderança dentro das organizações, mas ele é um inventário de comportamento. E aí ele traz ali também diversos fatores do comportamento que nos ajudam a entender como é que a gente pode, de certa forma, potencializar comportamentos que nós queremos dentro da organização de acordo com as diferentes necessidades. E, por fim, e aí eu trouxe aqui, essa é um pouquinho mais jovem dentro das ferramentas, o Profiler da Solids, é uma ferramenta brasileira, então, todas as outras, elas são ferramentas desenvolvidas fora do país, mas o Profiler, especificamente, é uma ferramenta brasileira que foi desenvolvida há cerca de 20 anos, não é algo tão antigo quanto as demais ferramentas, vai se basear no DISC, a principal metodologia vai estar no DISC, e a diferença das outras é que ela é brasileira e que ela foi validada pela população brasileira. Então, ela fez todas as validações científicas com a USP e a UFMG, e também traz aí um nível de eficácia perto dos 100%, a gente está falando de uma eficácia aqui de 97%. E, por ser brasileira, ela acaba sendo mais acessível para as empresas, né? Então, se você for ver, você não precisa pagar, por exemplo, royalties para nenhuma ferramenta internacional. Isso faz com que, com certeza, ela fique mais acessível para as empresas. Tá? Todas essas ferramentas existem. Eu preciso ser psicólogo para aplicar as ferramentas? Não. Elas não são ferramentas de psicologia psicológicas, elas não são testes psicológicos, mas elas são pesquisas comportamentais e inventários de comportamento. Você não precisa ser psicólogo para aplicar. Mas cada uma delas vai aí ter uma certificação por trás que nos ajuda, de certa forma, a ser capacitado para aplicar. Né? Então, quando você vai usar isso dentro das organizações, ou você vai buscar alguém que é capacitado, ou você vai capacitar alguém do seu time para poder aplicar. E aí depende muito da estratégia da empresa e como que ela quer aplicar isso dentro das organizações. Bom, falei um pouquinho das ferramentas, falei um pouquinho das principais pesquisas de comportamento e agora eu vou falar um pouquinho das aplicações, né? Então, para que a gente vem usando isso no universo da organização atualmente? Então, a primeira delas, recrutamento e seleção, identificar o candidato com perfil que se alinha à cultura e à necessidade da empresa, ocasionando maior assertividade dos processos seletivos. E aqui é muito importante a gente falar que não existe perfil certo e errado, né? Existe um conjunto de características que vai nos falar como que um profissional é. Mas não existe perfil certo e errado. Todos nós somos compostos por um pouquinho de cada um dos quadrantes que eu mostrei ali nas ferramentas anteriores. E aí, aquilo que porque uma das preocupações que as pessoas vêm para mim, Fernanda, se a pessoa mente no teste, né? Gente, se a pessoa mente no teste, primeiro que os testes têm dispositivo ali para a gente poder perceber se a pessoa está mentindo ou não, tá?
E o outro ponto é, a pessoa nunca sabe exatamente o que a gente está procurando, porque o que a gente está procurando, ele está relacionado com a empresa, com os valores, com os principais desafios, com a transformação que a empresa está passando no momento. Então, assim, é meio quase que impossível você adivinhar o que a empresa está buscando. Então, recrutamento e seleção, eu sempre falo, né? É um período do namoro ali do profissional com a empresa. Quanto mais transparente possível a gente for dos dois lados, melhor vai ser o resultado em termos aí de retenção e assertividade para o futuro. Outro processo onde a gente usa muito a gestão comportamental é treinamento e desenvolvimento. Basicamente, a identificação aqui de habilidades chaves que precisam ser desenvolvidas pelo profissional, a fim de eliminar gaps de performance ou potencializar as principais habilidades. Então, de repente, eu não tenho, por exemplo, uma habilidade de oratória, mas eu vou assumir uma liderança de uma organização. Então, como é que eu posso... Puxa, não é o que eu gosto de fazer, não é a minha preferência comportamental, essa questão de comunicação. Como é que eu posso fazer para me preparar o melhor possível, sabendo que eu tenho uma limitação de comunicação, para exercer essa função que dentro de um papel de liderança é super importante. Então, esse é um exemplo de como que a gente poderia estar usando para treinamento e desenvolvimento. Gestão de desempenho. Então, como que a gente pode utilizar a avaliação comportamental para a gente adaptar feedback, para a gente tornar os feedbacks mais construtivos e a gente poder respeitar a individualidade e as características de cada profissional. Isso é ao longo também que a gente vai aprendendo no decorrer do desempenhar a liderança, né? No começo a gente pensa que todo mundo é igual a gente, todo mundo vê igual a gente, e depois a gente vai apresentando, vai entendendo que não, que cada um percebe de uma forma diferente, que as referências são diferentes, os pontos de vista são diferentes, e a gente precisa levar isso em consideração na hora de conectar. E isso faz com que a gente tenha um melhor desempenho. Desenvolver liderança. A gente acabou de falar de um exemplo de liderança, né? Mas autoconhecimento e adaptação do estilo de liderança conforme a necessidade do liderado é crucial. Não tem como a gente não reconhecer a importância disso. Existem, inclusive, teorias que vão falar só sobre liderança situacional, que vai falar um pouquinho dessa questão da gente adaptar o estilo de liderança conforme a situação. E a gestão comportamental nesse ponto, ele vai fazer, inclusive, um papel importante para nos suportar na identificação de sucessores. E como que a gente pode planejar a sucessão dentro da organização da melhor forma possível. E, por fim, mas não menos importante, a gente já falou disso ao longo da apresentação, identificação dos principais motivadores para cada perfil e desenvolvimento de estratégias de engajamento. Isso aqui, hoje, nas empresas, eu digo que é um tópico quente, assim, né? Tá todo mundo falando de engajamento. A gente, durante o período de pandemia, atingiu taxas de turnover nunca vistas nos últimos tempos. E aí, justamente porque aquilo que a gente valoriza nas relações de trabalho mudou. E tornou-se ainda mais importante eu entender o que é motivador e o que faz sentido para o profissional. Então, quando a gente fala de engajamento e retenção, eu estou falando disso, de a gente poder criar um ambiente onde a pessoa queira ficar porque ela é respeitada, porque ela vê propósito na atividade dela, porque ela acha que ela está desenvolvendo algo que faz sentido para ela e assim por diante. Né? Não desmerecendo critérios de remuneração, é lógico que eles vão ser sempre importantes, mas a questão do engajamento vai transcender infinitamente aí a questão de quanto dinheiro eu recebo. E vai estar muito relacionada com essa questão comportamental. Bom, para terminar a minha apresentação e a gente poder abrir para as perguntas e poder conversar um pouquinho, eu trouxe aqui, para mim, uma fala do Jung, que faz muito sentido quando a gente vai pensar em tudo isso que a gente está falando. A gente nunca pode esquecer que, beleza, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? E a gente lembrar da questão emocional que todas essas relações e a gestão do comportamento tem dentro das organizações. Dito isso, eu passo aí a bola para o Alexandre, passo a bola para vocês, gente, para que a gente possa conversar, responder perguntas e conversar sobre esse tema tão importante para as organizações. Diga, eu tenho pergunta.
Começa, então. Eu tenho uma pergunta aqui. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação, pelo conteúdo, mas estou pensando aqui, né? A gente tem pessoas de empresas de tamanhos diferentes, né? E aí eu vou fazer duas perguntas, na verdade. A gestão de comportamento aqui é só para a empresa, né? Ou eu individualmente, né, vou me beneficiar e eu consigo acessar? E aí a segunda pergunta é para empresas de qualquer tamanho, né? Ou só para empresas maiores? Como que a gente aplica isso? Legal sua pergunta, Lê. Na verdade, eu diria que gestão de comportamento é para onde existir pessoas, independente do tamanho, independente do local. Eu brinco assim, né? Que se algumas pessoas pudessem já vir ali, olha, o meu perfil é esse, né? Com um crachazinho, e tem empresa que faz isso, tá? Ela coloca o perfil da pessoa no próprio crachá. Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso, mas, enfim, aonde tiver pessoa, eu posso usar a gestão comportamental. E falando individualmente, né, a gente não colocou aqui na apresentação, mas até em processos, quando a gente vai fazer de coaching, por exemplo, geralmente os processos vão se iniciar com esse mapeamento. Porque a gente fala de mapeamento comportamental como uma das possibilidades de a gente ter autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, se eu não sei das minhas características, se eu não tenho consciência disso, eu não tenho como atuar em cima delas. E aí, até pensando em desenvolvimento profissional, gestão de carreira, isso é essencial. Então, a gente pode entender para indivíduo, como eu, dono da minha carreira, quero direcionar ela e quero potencializar aí tudo aquilo que eu tenho de bom. Mas a gente também tem ali as empresas. E empresa, gente, talvez o que vai mudar de uma grande para uma pequena? A forma como você vai aplicar isso no sentido, puxa, eu vou implementar uma ferramenta, eu vou treinar um profissional? Não, eu vou comprar de uma consultoria, porque talvez o investimento para eu fazer a implementação de uma ferramenta na empresa não condiz ali com a realidade. Mas, gente, tendo pessoa, tendo ser humano, a gestão do comportamento ela vai existir. Dentro e fora das empresas. Eu até brinco, né? Em casa também vale. O marido, esposa, né? Filhos. Também dá para a gente poder pensar em como eu vou gerir comportamento. Legal, bacana. Tem uma pergunta aqui, a Gabi tem uma pergunta. Gabi, fica à vontade. Opa, olá, tudo bem? Como vocês olá, estão? Tudo bem? Fernanda, obrigada pelo conteúdo, achei riquíssimo. Eu tenho uma consultoria de treinamentos corporativos, então eu trato muito, né, para a gente conversar sobre desenvolver habilidades, principalmente comportamentais. E uma coisa que eu sempre fico intrigada é como as empresas tratam de uma forma diferente e muitas vezes eu percebo que tem até um certo receio do RH ou da liderança em ter uma certa conversa transparente mesmo com os colaboradores, né? Óbvio, eu vejo os dois lados e eu percebo que muitas vezes a empresa está mais engajada em se ajustar, olha, o que essa pessoa precisa, o comportamento dela, quando muitas vezes, mesmo na minha percepção de consultora, a gente precisa, olha, chamar o colaborador para ajudar, né? Olha, esse é o perfil, e aí, como é que vai ser? E aí, aproveitando que você é uma executiva de RH, como é que vocês têm essa percepção? Será que um dia a gente vai chegar nesse nível de assertividade e transparência? Meu amigo, é isso daqui, precisamos disso, você precisa daquilo. Como é que a gente vai se comunicar melhor? Ou como a gente vai estabelecer uma relação mais assertiva para ambos os lados? Eu queria entender a sua percepção sobre. Obrigada. Legal isso que você está falando, Gabi, porque, na verdade, eu acho que isso nunca vai chegar num ponto ideal, né? Se a gente for ver, até eu comecei a apresentação contando um pouquinho da história do estudo do comportamento. Gente, desde séculos antes de Cristo, a gente tenta entender comportamento e a gente tenta se adaptar. Mas eu acho que uma das coisas que vem ajudando muito, e aí falando, né, da prática que eu tenho atualmente, né? Você promover a cultura de feedback, onde a cultura de feedback não seja uma coisa só de empresa para profissional, mas que seja de mão dupla, e que ambos entendam que os dois fazem parte dessa relação e que os dois precisam trabalhar juntos para desenvolver a melhor relação possível, ela possa existir. Além disso, outro tema também que hoje a gente tem escutado muito dentro das organizações, de novo, principalmente nesse período pós-pandêmico, é a questão da segurança psicológica, né? E a gente poder criar um ambiente propício para que as pessoas possam ser quem elas são e, dessa forma,
elas poderem usar as suas potencialidades. Então, a gente poder criar um ambiente dentro das organizações aberto, com segurança psicológica, para sermos quem nós queremos ser. E com isso, a gente também dá autonomia para o profissional ser protagonista da própria carreira, né? Quando eu falo isso, isso é uma coisa que eu provoco muito nos times, né? Eu falei assim, tá, você perguntou para o seu funcionário qual que é a aspiração dele, o que ele quer, como ele quer, e qual que é a opinião dele de como que ele pode se capacitar, como ele pode fazer diferente. Plano de desenvolvimento, gente, ele não é construído só pela empresa, não é só construído pelo gestor, ele é construído pela dupla, né? Gestor com liderado, empresa com funcionário, né? Até porque a gente tem nossas aspirações individuais. E isso precisa ser levado em conta quando a gente vai olhar o profissional dentro da organização. Mas eu acho que essa vai ser uma discussão eterna. Por isso que eu sou a favor de a gente sempre estar falando do tema, reciclando, treinamento, enfim, porque, de certa forma, é como a gente vai melhorando os ambientes. Obrigada, Fernanda. Continua, então, aqui em alta nos meus treinamentos aqui. Agora vou melhorar essa abordagem. Olha, liderança é o elo que vai ter que provocar essas mudanças. Obrigada. Exato. Legal. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Leite. Ela está perguntando como entender a necessidade de cada colaborador para melhorar a gestão. Legal essa pergunta, Fernanda. Eu acho que, assim, existem várias metodologias de a gente poder mapear comportamento, mas, geralmente, quando a gente vai falar daquelas ferramentas que nós aplicamos, essas ferramentas, elas vão nos trazer preferências comportamentais de cada um dos perfis, de cada uma das pessoas, e, geralmente, essa tendência de comportamento, ela vai refletir num estilo de gestão, e vai refletir num estilo de ser gerido. Né? Então, inclusive, essas ferramentas, elas nos trazem informação de qual que é o estilo de venda, qual é o estilo de receber feedback, qual que é o estilo de fazer gestão de cada um dos tipos de perfil, de acordo com as características que cada profissional apresenta. Além disso, né, e assim, reforçando aquilo que eu falava, né, gente, as ferramentas, elas não são oráculos que vão nos dar todas as verdades, né, então, mas ela pode ser o pontapé inicial para uma conversa, né, eu poder perceber e perguntar para o outro também, olha, como que você recebe melhor a informação? Né? Tem estilos de comportamento, que, por exemplo, falando de feedback, né, eles vão precisar de um feedback extremamente estruturado. Tem certos tipos de pessoa, gente, que se eu chego com um feedback estruturado, a pessoa nem consegue escutar até o fim, porque ela já foi para outro espaço, né? Então, vai depender muito ali das características de cada um. Agora, a boa e velha conversa ajuda muito, né? Eu poder ter essa conversa num ambiente com segurança psicológica, onde eu, de certa forma, vai poder falar sobre as minhas preferências e eu poder identificar a preferência do outro e ver como é que a gente vai trabalhar junto, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente importante. Então, falando no mudo. Tem aqui duas perguntas. A pergunta do Rui Branchini e, na sequência, aqui do Fernando Almeida Prada. Bom dia, pessoal. Legal pra caramba você ter me chamado, Martinez. Parabéns, Fernanda, pela iniciativa de divulgar isso. Na minha carreira, isso sempre foi um grande diferencial nas empresas que eu trabalhei, que trabalham com essas metodologias, né, comportamentais. A diferença de estratégia é notável, né? E me marcou nos últimos 7 anos, trabalhando também com consultoria, um vínculo com processos. Então, a minha pergunta, ela é bem genérica, tá? Dá para detalhar isso em horas de exemplos, mas era saber se você teve alguma experiência em que foi possível vincular processos, né, BPM, ferramentas como o Visage, que trabalha com RACI, né, que acopla responsabilidades, nomes, né, dá nome aos bois dentro das atividades, dos processos, tanto para alta gestão, quanto para chão de fábrica, até o chão de fábrica, e conecta esses feedbacks em cima de mensuração de horas de trabalho, de desempenho, de bônus, de PDI. Se você vivenciou alguma coisa que concatenasse todas esses métodos e ferramentas, né? Desde do planejamento estratégico, passando por processos, até chegar no PDI através de metodologias de comportamento também.
Eu vou trazer um exemplo recente, tá, Rui, que a gente viveu na Motorola, e que talvez esteja perto. Você tem razão, a gente podia falar aqui o dia inteiro sobre isso. Mas a gente, recentemente, definiu uma abordagem de gestão de desempenho da empresa, e aí eu não estou falando do desempenho individual, performance management, eu estou falando ali do desempenho da organização, para a gente poder fazer o acompanhamento por quarter da organização, baseado no estilo comportamental do time. Aí o que a gente fez, tá? A gente fez uma análise do time, como que o time se comporta junto, para a gente poder entender como é que o time poderia responder melhor diante das suas características. E a gente implementou uma metodologia um pouco mais ágil, né? Então, a gente usava uma metodologia anual, de longo prazo, e que, de certa forma, o que acontecia, né? Chegava no final do ano, quando a gente estava olhando lá os indicadores, a gente estava olhando tudo, nada mais fazia sentido, né? Então, para esse time, o que está funcionando hoje? Puxa, vamos fazer alguma coisa mais ágil. É um time meio impaciente, é um time extremamente focado em resultado, e é um time que, se eu processualizar as coisas demais, eu perco. Então, baseado nessas características, a gente colocou uma metodologia de acompanhamento que vai estar ligado lá com o Salesforce, que é a ferramenta que faz toda a administração do pipeline, etc., mas que vai, de certa forma, nos ajudar a fazer o acompanhamento ali das rotinas e de como que a gente está evoluindo ali nos resultados. Mas tudo isso foi baseado no estilo de comportamento do time, das preferências do time, o que funciona para esse time. E aí, essa é uma abordagem super legal, né? Quando você pega a organização. Até para você definir, por exemplo, puxa, preciso trazer um vendedor novo para o meu time. Como é que eu vou definir? Vamos ver um pouquinho as características, qual que é o mercado que esse vendedor vai atender, que tipo de tempero está faltando no nosso time aqui e assim por diante. Muito obrigado, perfeito. Falaremos mais. Legal. E agora tem a pergunta aqui do Fernando. Olá, bom dia, parabéns pela apresentação, pelo webinar. O que me chamou a atenção dentro dessa palestra de gestão comportamental são 2 objetivos das empresas, que seriam engajamento e permanência. E o meu sentimento é que isso antes era dado, os funcionários queriam ter engajamento e a permanência desde o D0, talvez algumas décadas atrás, e hoje a gente tem que conquistar isso, a empresa tem que se provar de uma forma que antes não havia. E aí uma pergunta difícil, dentro desse cenário, pelo menos do meu sentimento, como conseguir isso? Tem algo para priorizar? Lógico que é multifatorial, mas teria algo, o P0, para tentar, que seria mais efetivo? A sua experiência de executiva diz o quê? E eu sei que não é fácil. Obrigado. Na verdade, assim, super legal a sua pergunta, Fê, porque, assim, isso veio mudando, né? Olhando para os meus 20 anos de RH, eu lembro quando eu consegui meu primeiro emprego, gente, era 2004, eu fui trabalhar no Recursos Humanos, era um departamento de pessoal ainda, e, assim, gente, eu comemorava como se aquilo fosse, assim, definir a minha vida pelo resto da vida. E, na verdade, era isso, gente, a gente está falando de 20 anos atrás, tá? E na ocasião, o que era importante não é mais o que é importante hoje, principalmente nesse período pós-pandêmico que a gente está falando. Hoje, para mim, a principal diferença é a questão do propósito. Se aquilo tem, se o propósito do que a empresa faz combina com aquilo que eu valorizo na minha vida, os meus valores. Se a forma como aquela empresa trabalha, ela está ressonante com aquilo que eu acredito. Então, para mim, esse é o ponto 1. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar o propósito das empresas? Né? O que eu vendo? Qual que é o valor que eu agrego para a sociedade? Né? Como que eu posso apresentar isso e captar as pessoas que se identificam com isso? E aí eu estou falando até desde o momento da contratação. Quem tem o fit cultural com a minha organização? E depois, outro ponto extremamente importante é liderança. Tá? Aquela máxima, né? As pessoas não deixam a empresa, elas deixam um líder. Então, de certa forma, eu colocaria primeiro propósito, segundo liderança. É lógico que tem outros vários aspectos quando a gente vai falar de engajamento. Mas, para mim, gente, hoje em dia, no patamar atual que nós vivemos, são 2 coisas que, para mim, estão gritando no mercado de trabalho. Obrigado, excelente.
Legal, aí temos aqui a última pergunta aqui do Emílio, e aí vamos partir para o sorteio aqui para a gente conseguir terminar no horário. Eu acho que não é uma pergunta, viu, Alexandre? Primeiro, Fernanda, excelente o tema que você traz. É super importante para quem já tem bastante quilômetros aí na jornada, passando por situações diferentes. Aquilo que você falou, que era antes, hoje já não é tão válido assim. Martinez, obrigado por trazer o tema também. O que eu queria só ressaltar é alguma coisa que eu achei bastante interessante, né? Você falou que 70 e tantos % de empresas ainda estão tendo problema comportamental. Eu já vi na jornada coisas muito boas, mas também umas atitudes extremamente impressionantes da alta liderança, falta de conexão, falta de engajamento com o resto da organização. Mas você falou sobre liderança eficaz e time de alta performance, comunicação, feedback, etc. Mas, pelo que eu entendi e eu acredito, um processo muito bom de comunicação, sendo transparente de ambos os lados, isso daí só tem que apoiar equipes de alta performance. Você cria uma equipe de alta performance, você pode colocar o dedo na ferida e fazer o negócio acontecer sem ficar aí com preocupações, melindres, etc. E, com certeza, a liderança vai ser muito mais eficaz se você tiver essa comunicação tão transparente, né? Mas, parabéns pelo que você traz. Eu acho que teria ficado feliz se você tivesse participado das áreas de pessoas, né? Recursos humanos eu acho meio difícil, mas, assim, humano não é recurso, mas tocando para frente, que bom poderia ter sido poder contar com o teu conhecimento durante essa jornada. Você traz pontos muito interessantes aqui, parabéns. Obrigada, Emílio. E assim, né, só agregando mais um comentário, né, e de novo, essa frase que eu terminei a apresentação, né, a gente nunca pode esquecer, né, nas relações, que a gente está tocando outra alma humana. E com isso, né, a gente nunca pode esquecer do poder que a gente tem quando a gente se conecta de verdade com as pessoas, e que a conexão acontece através da emoção. Então, a partir do momento que eu tenho essa conexão, esse vínculo estabelecido, gente, as coisas mudam completamente. Então, se eu puder criar essas conexões verdadeiras, sem dúvida nenhuma, a história ali da liderança, a história do desenvolvimento das pessoas vai mudar completamente. Legal. A gente vai encerrar aqui as perguntas, mas não encerramos o assunto. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. A Fernanda vai deixar aí na sequência também seus contatos, e fique à vontade para explorar e trocar mais experiências, né? Então, Fernanda, obrigado pela apresentação, pelo conhecimento. Obrigada pelo convite. Tá? Porta sempre aberta. Obrigado pelo conteúdo aí que você trouxe para a gente. E eu vou convidar aqui a Laís para se conectar com a gente aqui, para fazer o sorteio, né, contar para a gente como que é esse sorteio, né, e eu não falei aqui o que vai ser sorteado, né, o que depois de toda essa apresentação, a Boost, nós somos parceiros da Solids, uma das ferramentas ali que a Fernanda apresentou, e nós utilizamos nos nossos trabalhos de consultoria. E nós estamos fazendo o sorteio de uma análise de perfil comportamental, né, com a entrega do relatório detalhado e uma reunião de devolutiva, né, porque muitas vezes também a gente pega o relatório, lê, tem muita informação, mas nem sempre a gente sabe o que fazer a partir dali. Então, a gente vai fazer, né, vai sortear aqui, vai ser a análise, o relatório detalhado e uma reunião de devolutiva com o especialista para poder saber o que fazer com aquela informação e trocar ideias para transformar, né? Então, Laís, conta para a gente como que é o sorteio.
Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Fernanda, obrigada, parabéns, foi excelente. Sobre o nosso sorteio, todas as pessoas que estiveram online conosco, né, durante a apresentação vão participar. Então, agora eu vou compartilhar minha tela, nós iremos sortear junto com vocês. Bom, aqui tem a lista, né, de todas as pessoas que estavam presentes e que não são da Bush e que não é a palestrante, então são 17 pessoas. E a gente vai utilizar uma ferramenta online, um site online para esse sorteio. Então, é um número entre 1 e 17, que são os nomes que estão aqui. E está organizado em ordem alfabética. Vamos lá. Número 17, que é o Wendel Ferraz. Muito bom, parabéns. Parabéns, Wendel. O Wendel está aqui com a gente ainda, né? E como que o Wendel vai receber esse prêmio? Legal. Na sequência, Wendel, eu vou entrar em contato com você para eu poder passar as informações e a gente também agendar a devolutiva. Então, assim que terminar aqui, eu já entro em contato. Eu estou com seus dados, tá bom? Parabéns. Bacana, Legal, parabéns. legal. Então, gente, é isso. Obrigado, Fernanda, novamente. Obrigado, Laís, pela participação especial aí no sorteio. E obrigado a todos vocês que compartilharam esse tempo conosco hoje. O nosso próximo, a gente fez uma inversão de tema aqui no primeiro, né, webinar, a gente falou que o tema seria Customer Experience. A gente acabou fazendo um pequeno ajuste, mas a nossa próxima sessão será sobre Customer Experience, e a gente está preparando aí um formato novo, um formato especial também. Então, obrigado a todos, muito obrigado, um bom dia.